nunca teve um ranço da pesquisa que atire a primeira pedra? Para quem é novo por aqui e não me conhece, o meu nome é Juliana. Eu defendi a minha tese de doutorado em outubro de 2023 e é bastante comum que depois que a gente passe por essa etapa de defesa, a gente transforme a nossa pesquisa para publicação em periódicos científicos, no formato de artigos, ou então que a gente mande partes dessa pesquisa ou mesmo a pesquisa na íntegra para congressos, né? Então a gente faz resumos expandidos, comunicações, aí a depender do evento. Só que por aqui, desde que eu defendi a minha tese, parece que a caixinha da pesquisa se fechou no meu cérebro. E o problema não está com o tema, porque eu gosto do meu tema de pesquisa. Eu acho que é exatamente esse ranço que a gente tem de ficar tanto tempo em cima de alguma coisa que chega um momento que a gente não consegue mais olhar para isso. Me conta aqui nos comentários se você também já passou por isso, se você está passando por isso e como que está sendo esse sentimento em relação à tua pesquisa. Eu já comentei sobre isso lá no meu Instagram e por lá o sentimento foi bastante geral, assim, de pessoas que ou já passaram por isso ou estão passando por isso também nesse momento, com essa desmotivação para voltar a encostar nessa pesquisa. E aí que eu resolvi que com ranço ou sem ranço eu quero fazer um fechamento desse ciclo e eu quero transformar a minha tese em artigos. E aí eu quero compartilhar nesse vídeo, então, quais são as minhas estratégias, como que está sendo o meu raciocínio para fazer esse trabalho de conversão, né, digamos assim, na pesquisa inteira, porque a minha tese foi em formato tradicional, para artigos que têm uma outra estrutura, né, um outro foco. Então, quais são as etapas, né, que eu estou utilizando para estruturar essa transformação da minha pesquisa em artigos? A primeira delas foi definir o que vai virar artigo. A gente sempre tem que pensar se a nossa pesquisa ela vai gerar um artigo ou mais de um artigo. E como que a gente pensa isso? A gente tem que avaliar a robustez dessa pesquisa. Tem trabalhos que só vai dar para tirar um artigo, né? Que é o artigo da pesquisa como um todo. Eu vejo que isso acaba sendo, inclusive, mais comum para dissertações de mestrado, né? Por causa da estrutura dessas pesquisas, às vezes é mais comum que ela gere um artigo. Se for uma pesquisa mais densa e bem feitinha, a gente pode, muitas vezes, tirar mais de um artigo, como é o caso da minha. A minha, quando eu fiz a tese de doutorado, eu já fiz pensando em quantos artigos eu poderia gerar lá na frente. Então, eu estruturei ela dessa forma e eu conduzi essa pesquisa já com isso em mente. Porque eu sabia que eu ia ter que publicar depois, né? É o que se espera quando a gente conclui uma pós-graduação. Então, no meu caso, eu vou tirar 2 artigos de revisão de literatura e um artigo da pesquisa em si, tá? Isso sem perder a qualidade. Aí, o que a gente tem que ter um ponto de atenção? Não é para fatiar a pesquisa simplesmente por fatiar, porque aí a gente vai estar caindo numa questão de salame science, tá? Então, você tem que fatiar em partes que façam sentido, né? Essas partes, elas têm que ter um objetivo, uma metodologia, uma forma de apresentar essa pesquisa de modo robusto, né? De forma que vire um artigo científico, e não só fatiar por fatiar, né? Então, ele por si só, ele tem que ser entendível, tá? No meu caso, eu fiz 2 revisões de literatura independentes entre si, mas muito bem amarradas. Então, eu tenho todo um protocolo de busca, eu fiz uma varredura nas bases, a forma de seleção. Eu fiz uma revisão de literatura para cada um ali dos temas que eu trabalhei, de uma forma tão metodologicamente amarrada que ela pode ser repetida, inclusive, se alguém quiser repetir daqui a algum tempo para atualizar, porque todos os parâmetros foram estabelecidos. Então, isso por si só faz com que cada uma dessas revisões tenha a sua própria metodologia e os seus próprios resultados. E por isso que eu consigo, então, transformá-las em artigo, cada uma delas, para enviar para a publicação. E aí eu também vou gerar um artigo da pesquisa em si, da tese, que esse para mim eu acho que vai ser o mais desafiador de todos, porque a pesquisa é muito grande, eu tenho muitos dados, e aí eu vou ter que dar um jeito de colocar isso em um artigo. Então, a princípio, eu defini que da minha pesquisa vão sair 3 artigos, tá? Existem algumas pesquisas, e isso foi o que aconteceu comigo no mestrado, por exemplo, que conseguem transformar a metodologia em algum trabalho, ou para evento, ou para revista científica. Você pode ver se esse é o teu caso também. Quando a gente está falando de metodologias, às vezes, que são inovadoras, ou métodos que são... às vezes eles são criados, né? Você cria uma forma nova de fazer alguma coisa, aí você testa isso, valida isso. Isso pode, às vezes, virar um artigo também, tá? Então, como eu disse antes,
quantos artigos vão sair da pesquisa depende de que tipo de pesquisa que a gente está falando, né? Da forma como ela foi construída, do método que ela utilizou, de como que ela apresenta os resultados. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que tira muito mais do que 3 artigos, como o meu exemplo, né? Tem gente que tira 4, 5, porque construiu a pesquisa de uma forma que deixe fazer isso sem perder a ética, né? Da apresentação desses resultados. Bom, definido então quantos artigos que vão sair dessa pesquisa, a gente tem que escolher por onde que a gente vai começar. Porque não é legal a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Se a gente fica tirando para todo lado, ainda mais assim se a gente está com essa sensação de ranço, como é o meu caso, a gente não avança. Então, o legal seria a gente escolher um artigo e ir trabalhando nele, até para a gente ter essa sensação de ir cumprindo etapas, né? Aí a gente vai fazendo um artigo de cada vez, né? Faz um, entrega ou desova, dependendo de como que você está chamando. E aí, depois passa para o outro, e depois passa para o outro, e assim vai, tá? Então, no meu caso, eu escolhi um dos artigos de revisão de literatura. Por quê? Porque eu acho mais fácil de fazer. Porque a forma como eu escrevi ele na minha tese, ele já tá meio caminho andado para eu ter uma estrutura de artigo mesmo, sabe? Eu não vou precisar condensar tantos dados assim em um espaço muito pequeno, como é o caso do artigo da pesquisa em si que eu falei, que eu tenho muitas tabelas, muitos gráficos, eu tenho muitos dados qualitativos também, entrevistas, coisas que eu fiz para pesquisa, então é mais difícil. A minha orientadora queria que eu começasse pelo artigo da tese em si, da pesquisa, para não deixar os dados envelhecerem, né? Para a gente ter algo que é bem inédito ainda. Mas eu falei que eu ia começar pelo artigo de revisão de literatura, porque ia ser mais rápido para eu fazer. Definido, então, por qual artigo que a gente vai começar, a gente escolhe a revista. E por que a gente escolhe a revista já logo assim no começo? Porque aí a gente já faz essa transformação para artigo nas regras da revista. Imagine só, você não escolhe a revista, aí você faz ali um artigo, sei lá, com 25 páginas, e aí você descobre que a revista, depois que você quer mandar, só aceita 15 páginas. Olha o trabalhão que você vai ter para enxugar 10 páginas desse texto. Então a gente evita que esse tipo de coisa aconteça já escolhendo a revista. A gente escolhe uma revista que tenha foco e escopo adequado, a gente vê quais são as regras dessa revista em relação à formatação do artigo, a quantidade de páginas que tem que ter, a estrutura que tem que ter, porque tem revista que pede o resumo escrito de uma forma, tem outras que pedem de outra forma, tem revistas que pedem que você tenha aquela estrutura bem tradicional, né, de introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados, conclusão. Tem outras que são um pouco mais flexíveis, que não precisa, por exemplo, de fundamentação teórica, você coloca esse tipo de coisa dentro da introdução. Então, tudo isso vai ser importante você saber já de antemão para não ter retrabalho na hora que você está fazendo o teu artigo, né? Pensa que se você já está com ranço para transformar essa pesquisa em artigo, como é o meu caso, aí você vai ter mais retrabalho ainda para fazer depois para colocar nas regras da revista? Não, né? Então, a gente tem que ser esperto aqui, já escolhe a revista e já escreve esse artigo dentro do template da revista. Então, recapitulando, o que a gente já tem até aqui? A gente tem a definição de quantos artigos vão sair da pesquisa, a gente tem qual artigo por onde a gente vai começar e a gente já escolheu a revista, certo? Agora vem a parte que eu mais gosto, que é fazer o planejamento da execução desse artigo. Por que a gente faz um planejamento de execução do artigo? Porque quando a gente coloca na nossa listinha de tarefas assim, fazer o artigo, é uma coisa muito ampla. Você vai fazer qual parte do artigo? Você vai escrever 20 páginas de uma vez só? Não, né? A gente leva uns dias, a gente leva um tempo para fazer esse artigo. Então, a gente precisa quebrar isso em pedaços menores, para que a gente não se assuste com o todo e a gente vá fazendo esse progresso na execução desse artigo. E essa é a minha parte favorita, porque eu planejo todos os meus artigos no Notion. Então, eu vou abrir aqui o meu Notion para mostrar como que eu tô pensando esse planejamento desse artigo da tese que eu tô agora colocando em primeiro, né? Que eu vou fazer primeiro. Então, vamos lá para a minha parte favorita. A gente tá aqui, então, no meu Notion. Essa daqui é a visão atual da minha organização acadêmica. Antes dessa visualização aqui, eu tinha um dashboard, né? Um hub para o meu doutorado. Mas como eu já concluí o doutorado, eu arquivei aqui tudo que era relativo a ele, né? Todas as questões de dados da pesquisa, de anotações que eu tinha, de controles que eu tinha, de estágio de docência,
Enfim, tudo que eu tinha relacionado ao doutorado em si está arquivado, para não perder também esse conteúdo. E aí agora eu tô montando aqui aos pouquinhos o que é relevante para mim nessa vida após o doutorado. Basicamente são as questões de publicações, né? Tanto do envio de trabalhos para eventos quanto para periódicos. E aí eu sempre mantenho um controle das minhas produções que eu vou mandar tanto para eventos quanto para periódicos. E aqui a gente tem um atalho de visualização que obviamente não está mostrando tudo que eu tenho, né? Porque não quero expor. Mas aqui então tá o artigo da minha tese cadastrado. Então veja que eu coloco o título, aqui é um título provisório, tá? O status, que ele está em andamento, o tipo, que é o artigo, os autores, eu e minha orientadora, e aqui entraria o evento e o periódico, tá? Que tá sem nada também por motivos que não quero expor, né? O periódico já está escolhido, né? Eu já passei por essa etapa, só não coloquei aqui para não quebrar o anonimato aqui do meu trabalho. E aí, o que é legal? Quando a gente abre aqui, a gente pode fazer o planejamento desse artigo especificamente em relação às etapas dele, que é o que eu estava falando antes, da gente quebrar esse artigo em pedacinhos. Então, veja, aqui, ó, eu tenho um cronograma de atividades que eu vou fazer em relação a esse artigo. E quanto mais a gente puder quebrar em pedacinhos, melhor. Então, olha só, eu coloquei escolher periódico. Nossa, mas escolher periódico é uma coisa tão pontual. Sim, mas é uma tarefa que faz parte da transformação da minha pesquisa em artigo. Era a primeira tarefa, tá? Então está aqui. Ó, transpor partes que serão usadas para o template. O que isso significa? Que eu vou ver o que da minha tese que eu vou de fato apresentar nesse artigo, né? Então, tirar os dados, ver se eu vou utilizar citações ou não, trechos ou não, enfim. E aí eu vou transpor isso para esse template que eu já peguei lá da revista, para ir construindo esse lugar, construindo essa pesquisa no lugar certo, né? Aí eu vou fazer, ó, metodologia, resultados, introdução, considerações finais, revisão final e ajustes, formatação e submissão. Aqui eu tenho o responsável de quem que vai fazer o que em relação a esse artigo e, muito importante, os prazos, tá? Então aqui a gente consegue ir acompanhando mais ou menos qual que é o foco daquela semana. Eu fiz esse planejamento aqui para uma atividade, assim, mais ou menos por semana. Uma parte do texto, na verdade, né? Uma parte do texto aqui por semana. Então, essa semana eu vou focar especificamente na metodologia. Ah, mas e a introdução e a conclusão? Não interessa, não é o foco dessa semana, tá? Por isso que a gente faz esse tipo de planejamento aqui. E aí, feito esse planejamento aqui, a gente vem na última etapa, que é, de fato, executar essas tarefas, né? E conforme a gente vai executando essas tarefas, a gente pode vir aqui e mudar o status. Então, o que eu falei antes, ó, a revista eu já escolhi, já tá feito, já tá finalizado. Então, eu posso vir aqui e mudar esse status para concluído. E aí eu vou acompanhando o que está sendo feito. Ah, transpor as partes que serão usadas. Já concluí. Então, eu posso colocar aqui, concluído. A metodologia não terminei ainda, mas estou fazendo, já comecei. Então, eu venho aqui e troco para em andamento. E assim a gente vai fazendo esse acompanhamento da nossa execução agora, né, do nosso artigo. Por causa desse planejamento ali, que eu falei antes, que a meu ver é mais legal a gente ir fazendo um artigo de cada vez. Porque veja que se eu quebro esse artigo em pedacinhos, e aí depois eu vou fazendo ali o controle e vou colocando o em andamento ou o concluído nas tarefas que eu vou fazendo, a gente vai tendo essa sensação de progresso. Então, eu estou tendo progresso na execução desse artigo. E isso é muito legal para a gente não cair naquela de abrir várias portinhas, querer fazer vários trabalhos ao mesmo tempo e não conseguir seguir com nenhum deles, né? Ficar estagnado, porque você está direcionando a tua energia, né? Direcionando os seus esforços para tantos lugares diferentes que você não está avançando em nenhum deles. Então, em que momento que eu estou agora? Estou na execução desse artigo ali. Quando eu finalizar a execução desse artigo ali, né, que eu mostrei, desse primeiro que eu escolhi, aí eu vou passar para o próximo, que provavelmente vai ser também o outro de revisão de literatura, né? Porque, como eu falei antes, eu fiz duas revisões bem robustas, né? Independentes entre si, cada uma é praticamente um estudo independente. E aí, por fim, eu vou fazer o artigo da tese. Por enquanto, o planejamento é esse. Quando eu passar, então, para o segundo artigo, eu vou fazer um planejamento para ele, igual eu fiz ali no Notion, para esse que eu estou executando agora.
Depois, quando eu passar para o artigo da tese, eu vou fazer um planejamento para ele de execução também. Não significa que os planejamentos vão ser iguais entre si, tá? Às vezes um artigo tem necessidades diferentes do que o outro, então a gente vai também se adaptando aí no decorrer do processo. Bom, gente, então essa foi a forma que eu encontrei de me organizar para, apesar do ranço, fazer essa transformação da minha tese para o formato de artigos. Me conta aqui nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer que eu traga mais atualizações sobre esse tema. E não deixe de se inscrever no canal, porque toda semana eu tô colocando conteúdo novo por aqui. A gente se vê na próxima. Tchau!